Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para mim é uma alegria estar aqui e poder presidir a Eucaristia para vocês neste lugar, lugar escolhido por Deus, coração de Deus, e que nos reúne e nos faz ser sua família aqui. É a primeira vez que venho participar. Meu nome é Padre João Paulo, sou natural de Pernambuco e desde 2016 estou aqui na Diocese de Quixadá. E no dia 9 de março eu tomei posse da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Ninelândia. E amanhã, exatamente amanhã, farei 4 meses que fui ordenado padre, com os gêmeos Bruno e Breno, na cidade de Boa Viagem. Meus irmãos, estamos vivendo esse tempo de renovação. Quaresma, longe de ser um tempo de luto na nossa vida, é um tempo de encontro pessoal com Deus. Renovar as nossas energias e também revisitar os nossos relacionamentos. De que forma nos relacionamos com o outro, de que forma nos relacionamos com Deus e também conosco. Perceber nesse período quaresmal o essencial da nossa vida e dos nossos relacionamentos. Essa primeira leitura do profeta Jeremias é sinal claro daquilo que viria a acontecer com o Messias. Alguém que é escolhido por Deus, alguém que é chamado por Deus, para ao mesmo tempo vivenciar a missão que o próprio Deus escolheu. Mas longe de ser, pelo menos humanamente falando, de ser uma vitória, ou mesmo de ser um projeto bem-sucedido, aparentemente, humanamente falando, foi um projeto muito mal sucedido. Porque alguém que é escolhido por Deus, pelo menos aos olhos humanos ou na maioria das pessoas, deveria ser alguém muito bem protegido por Deus, muito bem guiado por Deus, a ponto de não sofrer, ou mesmo a ponto de não passar nenhuma dificuldade na sua vida. Porém, Jeremias não passou por isso. Foi alguém que foi humilhado, alguém que foi ultrajado pelo seu próprio povo. Alguém que não foi reconhecido como profeta de fato. E isso é sinal daquilo que viria a acontecer com Jesus. A primeira leitura quer nos deixar uma lição muito importante na nossa vida. Não é porque somos pessoas escolhidas por Deus que somos melhores que os outros. Não é porque somos pessoas que Deus nos escolheu que nem por isso a gente vai deixar de sofrer. Ou que a nossa vida vai sempre caminhar certinha, como muitos acham. O sofrimento, ele faz parte da nossa história, faz parte da nossa vida. Porém, graças à fé que nós temos,
é que podemos enxergar além do sofrimento. Podemos ultrapassar a dimensão do sofrimento. Porque sem a fé, o sofrimento ele passa a ser puro e simples sofrimento. Ou como diz no ditado popular, passa a ser a nossa peleja do dia a dia. Porém, graças à fé, nós podemos ir além e descobrir o que é que Deus quer de nós através do sofrimento. Porque, meus irmãos e irmãs, não existe na face da terra nenhum ser humano que não sofra. Mas o sofrimento ele tem uma lição muito importante a nos deixar. E Jeremias sofreu muito até descobrir que lição era essa. É descobrir que por trás dos acontecimentos da nossa vida sempre está a mão de Deus que nos conduz. E que se de fato algo que nos faz sofrer e que é permitido por Deus, é só se realmente tiver uma lição a nos ensinar. E se tivermos mergulhados na dor, no sofrimento ou na agonia, dificilmente iremos perceber o que Deus quer de nós. De Jeremias, já no finalzinho da sua vida foi que ele foi descobrir o que é que de fato Deus queria dele. Que era fazer dele um sinal daquilo que viria a ser o Messias, um sinal daquilo que seria a vida de Jesus. E hoje no Evangelho nós percebemos isso, porque muita gente ficou confusa a respeito de Jesus. Porque a fé que ajudou Jeremias a perceber o que Deus queria dele, também foi a fé capaz de abrir o coração daquelas pessoas para perceberem em Jesus um sinal. Não mais um profeta, como os profetas do Antigo Testamento, mas o profeta, o enviado de Deus. Interessante perceber que os fariseus, por mais que conhecessem a lei, por mais que conhecessem a palavra de Deus, ainda estavam fechados nas suas ideias, nos seus achismos, e como que se tivessem pegado Deus e colocado ele dentro de uma caixinha, e achado que Deus deveria agir da forma que eles achavam que era certo. Na nossa vida parece não ser muito diferente. Sem a fé, a gente não é capaz de enxergar que Deus é maior do que nós. Deus é maior do que as formas de pensar da nossa cabeça. Deus é maior do que nossos achismos. E Deus é Deus. Ele age da forma que Ele quer quando bem entender. Nenhum de nós tem controle sobre Deus. E essa é a dificuldade que os fariseus encontram. Porque não conseguem enxergar além daquilo que lhes é pedido. Não conseguem ir além daquilo que a lei lhes pedia para ir. Porque estavam fechados nas suas ideias, nos seus conceitos. Para conhecer a Deus de fato, é claro que precisamos de ciências tecnológicas, de ciências da fé, de ciências da religião, de conceitos filosóficos. Isso nos ajuda, porque confirma a nossa experiência de fé, confirmam a nossa vivência. Mas o essencial é a fé. Sem a fé eu sou incapaz de ir além do sofrimento de Jesus. E eu fico só no pensamento ou no plano humano. Alguém que foi escolhido por Deus, alguém que veio em nome de Deus, mas alguém que morreu na cruz. Porém, a minha experiência de fé me revela que Jesus vai muito além disso. E que, de fato, ele vai além de alguém enviado por Deus. É alguém que é Deus. Alguém que veio da parte de Deus para nos salvar e nos comunicar o seu amor. Nicodemos é aquela imagem, aquela figura do homem que tem sede, que busca, que procura e que vai até Jesus durante a noite, não só por conta dos outros fariseus, do medo de ser descoberto, mas porque é diante da dúvida, diante da incerteza, onde não existe a presença de luz, Nicodemos recorre à luz verdadeira, que é Jesus. E no seu diálogo com Jesus, ele escuta do próprio Jesus que é preciso nascer de novo, que é preciso, de fato, experimentar a vida nova que ele está oferecendo. Esse evangelho de hoje ele é proclamado no contexto histórico da festa das tendas. Festa que faz memória do povo de Deus quando eles caminhavam no deserto. E que quando eles sentiram sede, Moisés bate na rocha e faz brotar água para o povo.
matar a sede. É nesse contexto que Jesus se apresenta como a água da vida e que convida a cada um que quer experimentar esta água para nunca mais ter sede e que dele brotarão fontes de água viva. É nesse contexto que Jesus convida a fazer a experiência com ele. Cada um de nós é chamado também a esta experiência com Jesus. E de fato descobrir que é preciso ir além da dor, do sofrimento e das situações da vida para enxergar a ação de Deus. Porque Deus continua atuando na nossa vida e na nossa história. Então a lição que hoje a liturgia quer nos ajudar a compreender é que sem a fé eu não vou suportar e nem tampouco superar a dor e o sofrimento que eu encontro. Talvez eu ainda esteja naquele estágio de achar que porque eu sigo a Deus, porque Deus me ama, Ele não me permite sofrer. Mas o sofrimento só é permitido para que dali eu me fortaleça, para que dali eu também cresça e aprenda o que Deus quer de mim. Talvez o sofrimento seja um motivo que Deus esteja usando para me aproximar mais dele, valorizar mais a vida e as pessoas com as quais eu convivo. Cada um de nós é convidado por Deus à experiência com ele. Os fariseus criticam o povo simples porque não conhecem a lei. Mas o povo simples tem o coração aberto. E são essas duas atitudes que nos ajudam a encontrar-se com Deus. A fé e a abertura de coração. O que é que está te impedindo de se achegar mais a Deus? O que é que está fechando o teu coração? E por essa Eucaristia, caríssimos irmãos e irmãs, cada um de nós peça a Deus esta graça da abertura do coração e da fé. Não uma fé ainda infantil, de criança, que acha que porque eu sirvo ou sigo a Deus, Ele tem por obrigação de me colocar numa bolha de proteção. Mas uma fé que seja capaz de me ajudar a superar qualquer dor, qualquer injustiça, qualquer sofrimento. Nunca nos esqueçamos, Deus é muito maior do que achamos que Ele é.